Olá, esse é mais um episódio da nossa websérie Open Innovation Hubs e Labs de Inovação. E, como não é de se estranhar, estou aqui muito bem acompanhado com duas convidadas muito especiais. Primeiro, ela, minha sócia, colega, amiga, companheira do dia a dia, Milena Fonseca. Tudo bem, Mi? Tudo bom, LG? Estou ansiosa para esse papo de hoje aqui com a Lê. E com certeza hoje teremos vários insights e aprendizados importantes para levar para vocês. Muito bem, então spoiler foi dado, spoiler revelado. A Lê Gomes está aqui representando a Unilever e ela vai falar sobre muitas coisas interessantes. Afinal de contas, é uma das maiores empresas do mundo. Tudo bem, Lê? Muito bem-vinda. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou também aqui muito ansiosa e feliz de poder compartilhar um pouco da minha jornada na Unilever. Muito bom, a gente está muito feliz, Lê. E essa websérie, ela tem uma característica. Ela é um bate-papo absolutamente leve, onde você fica à vontade para compartilhar aquilo que você sentir à vontade para fazer. Então, a primeira pergunta é, aproveitando esse à vontade todo, como você chegou onde você está, Lê? Como que você foi parar nessa posição? Conta um pouco de você, por favor, para quem não te conhece ainda. Legal. Bom, eu sou de Porto Alegre, trabalhei sempre em agências de publicidade, mas agências digitais, na verdade, né? Eu sou formada em publicidade e administração e comecei a trabalhar em agências lá em Porto Alegre, muito numa função que nem era tão conhecida dentro do mercado da publicidade de comunicação, que é o gestor de projetos, né? Foi uma novidade que surgiu e eu comecei a trabalhar fazendo coisas que eu também nem entendia direito o que isso significava, mas era muito fácil, né? Era aquela coisa de talento, de aptidão, de skill, para coordenar pessoas, coordenar a equipe, coordenar tarefas e projetos, e assim fui me desenvolvendo nessa carreira. Bom, aí eu acabei vindo para São Paulo, por um outro motivo que não é profissional, mas acabei vindo para São Paulo, já estou aqui há um tempinho, desde 2007. Também vim para uma agência de publicidade digital e fiz a minha carreira também, continuei minha carreira nessa função. Só que em 2014, 2015, a agência que eu estava convidou, né, nos deu de presente o convite para a gente fazer uma semana na Singularity para fazer o Executive Program. E aí pensa que eu estava, naquela época, fazendo site, blog, propaganda e etc. E fui, em 2014, conhecer um universo que hoje é tão comum, mas em 2014 foi, assim, uma coisa que rachou meu cérebro, porque eu não estava acreditando que aquelas coisas poderiam acontecer. E aí eu voltei de lá, e obviamente eu voltei outra pessoa, e com todo o respeito e gratidão por tudo que eu vivi no mercado de publicidade, eu falei, olha, não dá mais para eu fazer essas coisas ainda, sabendo desse futuro e dessa nova sociedade, essa nova economia que vai acontecer. E aí eu comecei as minhas conexões com o mercado fora dessa bolha da publicidade, da comunicação, e aí eu comecei a descobrir tudo o que estava acontecendo no mercado, no que diz respeito à transformação digital, que também na época era muito novidade, hoje, né, nem tanto, mas eu comecei a entender o que estava acontecendo, né, dentro das corporações. E aí uma amiga que trabalhava na Unilever, foi minha diretora, me convidou a fazer parte, então, da Unilever naquela época, em 2018 já, falando, Lê, não sei o que a gente tem que fazer aqui, mas eu preciso que tu entre aqui, porque eu acho que todo o teu background em tecnologia, em digital, em projetos, vai ajudar um pouco nessa transformação e nessa jornada que a Unilever precisa fazer, né? Obviamente, a Unilever já vinha falando sobre transformação digital há muito tempo, também não era uma novidade, mas era aquela situação de precisamos fazer, mas não sabemos como, né? Uma companhia tão grande aqui no Brasil, globalmente, então, muito, muito gigante, mas eu entrei numa posição muito de e-commerce, numa relação com marketing, e aí foi quando ela me convidou também a lançar um programa de aceleração de startups, que hoje é conhecido como Lever Up. Foi assim que eu cheguei na Unilever. Ale, me conta um pouquinho aí, para quem não sabe ainda, o que é o Lever Up, por que ele existe, quais são as principais fundações dele, o que vocês estão buscando para ele aí? Bom, quando a gente fala de transformação digital, né, a gente está falando que é uma plataforma de transformação, de inovação dentro da companhia, né? Só que até então, essa relação com startups, obviamente ela já era feita há muito tempo pela Unilever,
mas muito isolada, né? Talvez com pouco método, com pouco conhecimento, e esse dinheiro também muito espalhado pela Unilever, né? Obviamente tem várias disciplinas e várias categorias que, em alguns casos, a gente não tem muito aproveitamento, né? Pelo próprio processo de produzir shampoos, de produzir sorvete, de produzir sabão em pó, mas tem outras coisas que são muito similares quando a gente fala de processo de operação da companhia. E aí eu encontrei várias pessoas, né, fui conhecendo vários colegas em 2018 que tinham funções similares a mim, só que nas suas áreas. Então, na área de supply chain, na área de marketing, na área de finanças, na área de RH, e todo mundo fazendo quase que a mesma coisa, mas isolado. Eu falei, gente, tá tudo errado. Se a gente está falando de inovação, de transformação, a gente já está começando errado, fazendo de forma muito isolada. Entendo que existem particularidades, mas quanto mais a gente colocar todo mundo no mesmo processo, na mesma dinâmica, mais a gente vai viver essa experiência do que é o que se fala o trabalho colaborativo e da cocriação. E aí eu conheci, né, uma pessoa de supply chain que trouxe a garagem mais para a supply chain, né, pensando em indústria 4.0. E quando eu conheci esse espaço físico, que até então, né, existia no escritório, a gente falou, por que esse espaço aqui ele não é mais democrático e a gente não entrega isso para toda a companhia, né? Por que o que a gente faz isoladamente, a gente não aproveita e compartilha com mais pessoas? E foi aí que a gente se juntou, fez um squad nosso e falou, bom, pega teu budget aí, pega esse teu budget, vamos somar e vamos começar a fazer essas coisas. E no paralelo já estava sendo desenvolvido o Lever Up como um programa de aceleração inicialmente, onde a gente mapeou algumas dores de algumas unidades de negócio que estavam mais dispostas a lançar com a gente. Por que eu falo isso? Porque nunca tinha sido feito, não só pelo investimento, mas a dúvida de qual é a dor que eu vou falar, porque eu não sei como trabalhar com essa startup, eu não sei como fazer em 4 meses. Como assim eu vou fazer um projeto em 4 meses, um piloto em 4 meses, né? Até porque a companhia estava muito acostumada a simplesmente delegar uma dor, um briefing, e esperar que o fornecedor entregue, né, aquela solução mágica, aquele unicórnio bonito. Então, no paralelo, a gente foi fazendo muitas coisas para poder, de alguma forma, trazer essa experiência para a comunidade, para toda a companhia. O que aconteceu foi um movimento totalmente bottom-up, comigo, e com a Cissa, que é a minha par da garagem, ou seja, 2 mulheres, cada uma nas suas disciplinas, mas que a gente entendeu que não teria uma transformação no todo se a gente continuasse nos seus silos e isoladas, né? Acho que na teoria a gente entende que isso não era o aplicável, e na prática a Unilever já vinha fazendo isso há muito tempo e não tinha um grande impacto no todo, né? Obviamente nas suas disciplinas ainda teria. O que a gente fez, então, foi, bom, vamos se reunir, vamos montar um plano e vamos começar a vender internamente isso para a companhia, para mostrar que precisa, de alguma forma, centralizar no sentido de organizar, de ter uma governança de inovação, para que isso possa ser construído de uma forma orgânica, né? A ideia é que a garagem, ela exista e que todos façam uso de uma forma muito natural, muito orgânica, que seja a corrente sanguínea, digamos, da companhia, e que não dependa de 2 cabeças para orquestrar isso. Mas é uma jornada, é um processo, né, é um passo a passo que a gente vem vivendo, e a gente se orgulha bastante porque, por ser uma jornada muito bottom-up de 2 mulheres, a gente começou num nível muito cultural, que é diferente de outros hubs que a gente já percebeu nos Bentes, que vem realmente com uma estratégia clara de entrega, de objetivo, de negócio, super conectado com a liderança, e aqui a gente tem uma história diferente que não é uma questão de ser melhor ou não, né? É simplesmente uma história diferente que tem um sucesso, um resultado diferente também, mas que já é muito reconhecido pela companhia, tanto que a gente tem agora um VP de transformação digital e inovação, que vem nos abraçar, que vem nos acolher, digamos assim, entendendo a força e a potência que esse hub tem, não só com o propósito e a cultura da companhia, mas também com a potência do que a gente já construiu e pode impactar o negócio daqui para frente. Muito, muito bom, Ale. Estava aqui pensando, né? Você falou uma coisa que é muito característica do setor, assim, de bens de consumo de maneira geral, né? Do segmento, que é brifa,
brifa o fornecedor, espera ele trazer para você o show, o unicórnio que você citou, né? É muito isso, você tem toda a razão. E o que aconteceu com vocês foi praticamente o oposto, né? Vocês entenderam esse movimento, até estava numa discussão essa semana, você me fez lembrar dela. Eu estava comentando o seguinte, não tem certo e errado, como você também falou. Existem algumas empresas que ela se estruturou para fazer isso, escolhe as pessoas e desce a estratégia, e outras empresas o movimento acontece exatamente como aconteceu com vocês duas, né? E é tão forte o que vocês fizeram, e aí me parece que quem está acompanhando aqui agora entendeu a profundidade do que você falou, que é uma das maiores empresas do mundo, que teve duas mulheres liderando esse movimento, fazendo provocando, acho que a palavra melhor é essa, provocando, né, Mi? Provocando essa transformação cultural nas pessoas que provavelmente influenciaram do ponto de vista de poder, de influência mesmo, de hierarquia, para chegar no que vocês estão hoje. Então, certamente não foi fácil essa trajetória. Certamente não foi fácil. Então, se você puder falar um pouco agora como isso se conecta com a estratégia da Unilever, naturalmente, se for coisas confidenciais, você não precisa falar, mas aquilo que você puder falar, como hoje o Garagem, o Lever Up, as iniciativas que vocês executam e pretendem executar, se conectam agora sim com a estratégia da companhia. Não, ótimo. Realmente não foi fácil a jornada, LG. A gente teve que quebrar muitos paradigmas em relação a esse trabalho do colaborativo, né? Como eu sempre trabalhei em agências, como eu comentei, é muito natural, e principalmente nessa função de gestão de projeto, era muito natural eu olhar o time multidisciplinar e atacar um projeto, né, um objetivo. E quando eu cheguei na companhia, foi a primeira impressão que eu tive, uau, acho que o desafio vai ser muito grande. E por conta desse desafio, chegar na estratégia da companhia também tem uma certa dificuldade, né? Mas o que a gente percebeu é que se a gente olhar globalmente, a gente fala muito do Unilever Compass, né, que é um documento interno que norteia muito esse crescimento da companhia nessa visão sustentável, né? E obviamente a Unilever tem esse propósito de ser uma líder global em negócios sustentáveis. E como isso entra no compromisso do board da companhia, cada membro lidera alguns squads de trabalho para que essa transformação possa acontecer. Então, a gente percebeu isso e falou, bom, a gente precisa se conectar a esses líderes e mostrar qual é o impacto que a gente pode trazer, sendo um squad à parte também, né? Então, acho que a gente conseguiu, de alguma forma, se aproximar muito de uma agenda de diversidade e inclusão, porque já é uma agenda forte da companhia, com esse impacto social. E também está muito imersa em ações e projetos para a questão de redução de impacto ambiental, né? Principalmente redução de dióxido de carbono e essa circularidade do plástico, né? Então, também a gente se aproximou nesse sentido com o Lever Up, fazendo pitches, né? Pitch Day, em cima dessas verticais. Então, assim, quais são as startups que estão maduras para poder ajudar a gente nessa relação do plástico, né? Nesse assunto do plástico que é extremamente complexo. E como que, de alguma forma, a gente também se aproximou de outras indústrias para poder contribuir e ter mais força nesse sentido. Como que a gente traz um ganha-ganha e traz mais força se, de alguma forma, alguns executivos da Unilever possam ter aquele receio, aquele medo, ou talvez aquela dificuldade de compreender esse trabalho que, né, voltando ao que eu tinha comentado antes, em quanto tempo traz esse retorno, né? Então, todos os cálculos são em cima de toneladas e toneladas, e aqui a gente fala, não, calma, a gente vai chegar em toneladas, mas assim, a gente precisa fazer aquele pequeno primeiro, né? Ainda mais num segmento tão complexo que é essa economia circular do plástico, e tem muita startup aqui, a gente precisa entender onde vai parar nosso plástico, né? Onde ele está, onde ele é descartado, como que a gente recolhe. Então, acho que o Lever Up trouxe um pouco de vários experimentos, né? E acho que mais do que falar de não contratamos startups ou não fechamos startups ou qual o número de startups que a gente contratou, o que eu falei um pouco antes em relação à cultura, eu acho que o impacto que a gente trouxe né, a gente sempre fala do mindset, do comportamento, da atitude, acho que é um ganho extremo que a gente teve, muito rápido em 2 anos, porque mesmo que em algum caso, mesmo que em alguma jornada do Lever Up, né, algum ciclo de Lever Up, a gente não tenha contratado a startup, mas assim, é inegável que toda a experiência de 4, 5 meses nessa relação trouxe de benefício. Então, tem muitos casos em que a gente conseguiu mudar a operação interna por todo o aprendizado que a gente teve numa outra visão, né? Então, a gente se conectou muito à estratégia da companhia
em vários aspectos, usando esse Unilever Compass, esse compromisso, mas aterrissando para a realidade da companhia, né, no Brasil, mais especificamente. Então, a gente também teve uma experiência com a Mãe Terra, que é uma marca nossa, né, de alimentos orgânicos, e esse compromisso dessa qualidade do alimento fez com que a gente experimentasse na linha de produção, mesmo na fábrica, numa esteira de produção, como que a gente garante essa qualidade do biscoito, né? O formatinho dele, a pesagem dele, a coloração dele, se ele assou bem ao ponto de poder ser comercializado, se ele teve algum prejuízo durante esse processo de assar, né, o ingrediente. Então, falando de tecnologias, obviamente foram câmeras que testaram isso, né, temperatura, termômetro para isso. Mas, de novo, quando a gente chega na fábrica, né, que geralmente as pessoas acabam não olhando muito, né, fica muito no escritório, nesse ambiente, às vezes, confortável, sem olhar outra realidade, a fábrica tem um potencial extremo, um absurdo da gente conseguir impactar e transformar. Por mais que seja uma operação, e não falando talvez daquele horizonte 3, de algo mais disruptivo, mas a gente tem que arrumar a base, né? Então, a estratégia hoje da Unilever, ela se divide em vários horizontes, a gente consegue se conectar em todos eles, mas certamente o grande benefício é quando a gente impacta a base da companhia, dos colaboradores que vivem essa experiência, porque naturalmente eles são os futuros líderes da Unilever, que vão continuar essa jornada e certamente talvez mais maduros e fortalecidos em função do que eles estão vivendo hoje com a gente na garagem. Ale, é sensacional esse impacto, né, que a garagem gera de várias formas para o negócio, tanto com eficiências, com inovação, como você disse, que nem sempre vai ser um novo negócio em Horizonte 3, mas que traz ganhos muito grandes para a companhia. E tudo isso passa muito por um processo de transformação cultural, né? É quase que remar contra a maré, estar nessa posição que você está hoje. Conta pra gente quais foram os principais aprendizados nesse processo de criação, tanto do Lever Up quanto da garagem, e como que você, tanto para acertos quanto para erros, e quais dicas que você daria aí para quem está nesse processo de criação hoje? Realmente a gente veio de um impacto cultural muito forte através de um outro programa também que a gente tem de intraempreendedorismo, que é o DigiFund, aonde a gente naturalmente percebeu que, de novo, a base, né, da companhia, os colaboradores mais júniores, os que tinham essa sede, né, essa curiosidade, esse despertar muito fácil de se colocar nesse risco, né, de chegar para a banca de diretores e falar, olha, temos esse problema, perdemos tantos milhões e eu quero resolver, estou a fim de encarar esse desafio. Então, isso culturalmente também tem um impacto muito interessante de um diretor que está acostumado há muitos anos a discutir com parceiros externos ou só realmente com uma liderança mais sênior, ouvir às vezes de um estagiário, de um jovem aprendiz, de um analista, né, o que ele traz de solução. E não só ouvir, mas obviamente dar a oportunidade para que essa pessoa responda a isso, viva essa experiência. Então, isso acho que é um grande aprendizado para todos de ouvir, né, estar sempre disposto a ouvir as sugestões, as opiniões, as ideias, porque pode não ser aquela exatamente que a gente ouviu, mas é através dela que se co-constrói nesse sentido colaborativo de trazer o incremento nessa ideia até que ela se forme maior, mais madura, mais robusta para aquele caso em específico. Mas nenhuma ideia ela deve deixar de ser ouvida e discutida. Então, acho que isso é um grande aprendizado que a gente teve dos diversos programas que a gente tem que a garagem traz, de escuta, principalmente, né? Eu acho que também tem uma outra situação de obviamente tem muito erro, mas eu acho que é muito mais a ideia de acelerar em cima dessa descoberta do erro, né, e ir para uma correção de rota. E eu acho que esse ano, principalmente 2021, no nosso programa do Lever Up, a gente tinha remodelado ele pela quarta vez, né, pelo quarto ciclo seguido, por tudo que a gente vinha aprendendo e feedbacks das startups, que é muito, muito legal ouvi-los também, como foi a experiência, e pelo feedback dos nossos executivos. E o que a gente entendeu também é que a cada ciclo do Lever Up, a cada ciclo de relação com a startup, que já não é nem mais uma aceleração, é um ciclo constante agora de relacionamento com startups,
a nossa companhia vai amadurecendo também. Os nossos executivos também vão aprendendo, seja através do hub, da garagem, ou por experiências externas que eles também vão acompanhando, que o mercado está muito aquecido nesse sentido. Então, não adianta a gente também ter o mesmo, digamos, passo a passo em relação a esse relacionamento, né? Se a gente fala de inovação e ter o mesmo processo, também a gente está sendo muito incoerente em relação a isso, né? Ser um hub de inovação e fazer do mesmo jeito, sabendo que as pessoas mudam e que o conhecimento delas mudam, seria muito incoerente. Então, a gente também redesenhou esse ano, criou uma etapa no meio da jornada, aquela história de trocar, né, a asa do avião enquanto ele está já voando, foi um pouco do que a gente fez. E eu acho que aqui é uma mistura de medo, ansiedade, que a gente tem que passar. Assim, não dá para a gente olhar o que já está acontecendo e por medo ou querer garantir que não, deixa eu entregar primeiro e depois eu vejo. Não, já está latente ali, já está ardendo aquela situação que não vai dar certo, né? Então, vai na coragem, vai com medo mesmo e faz a mudança de rota. E eu acho que nesse aspecto eu preciso muito agradecer a parceria com a própria ACE também, que entrou conosco nessa, de falar, gente, vamos mudar juntos e beleza, depois a gente resolve lá para frente. Nós vamos buscar o sucesso do programa com as startups e com os executivos da Unilever, porque obviamente o resultado ele vai falar mais alto e vai ser mais importante no final. E eu acho que também tem a gente, apesar do Hub ter nascido muito bottom-up, certamente, né, o top-down ele também auxilia em algumas vezes, né? Então, acho que isso também é um aprendizado em que a gente consegue, né, o velho ditado, a gente consegue ir sozinho até a página 2. Agora, quando a gente vai com mais gente, a gente vai mais longe. Então, isso é um aprendizado, assim, é fato, a gente viveu isso. Por mais que a garagem tenha nascido nesse formato, a gente não iria longe se não tivesse apoio de lideranças e de pessoas que estivessem engajadas, não só por um resultado estratégico, mas também por acreditar que ali estava nascendo realmente futuros líderes e um futuro de uma companhia diferente do que a gente está vendo hoje. Então, enfim, a gente pode falar por horas aqui sobre acertos e erros, mas tem muito aprendizado mesmo. Muitos aprendizados, mas você sabe, Ale, essa temporada, né, da websérie, praticamente a Milena e eu aqui, a gente faz as mesmas perguntas para os convidados, para a gente ter a percepção exatamente diferente de quem está vivendo, né? Então, é a mesma pergunta com perspectivas diferentes. Então, vou me permitir aqui, Mi, se você me permitir fazer isso, essa permissão para a permissão, criar uma pergunta adicional nesse episódio, porque a Ale trouxe um ponto muito importante, eu estou me colocando no lugar de quem está assistindo agora, que é exercer a empatia, né, Ale? Que é o seguinte, qual é a dica que você dá exclusivamente para o líder que está acompanhando, acessando esse conteúdo aqui agora? Porque você trouxe vários aprendizados e, dado que o programa de vocês, ele nasce de 2 pessoas, 2 mulheres, e depois a liderança vem, hoje tem até um vice-presidente, então assim, como que você acelera a curva de aprendizado da liderança de empresas brasileiras? Então, uma pergunta extra, uma pergunta bônus aqui desse episódio, qual é a sua sugestão, a sua dica para liderança? Olha, a liderança ela tem que realmente passar por um processo que eu acho que foi um pouquinho do que eu passei quando eu saí de agências e descobri que tinha um mundo novo e eu falei, olha, não dá para eu ficar para trás, né? Se eu quero ser protagonista da minha carreira, da minha vida e me sentir uma pessoa que faz a diferença, eu preciso me desconstruir, realmente reaprender muita coisa, que foi um pouco do que eu vivi. Então, acho que o líder, a gente fala muito do lifelong learner, né, do learning. Então, acho que assim, não tem muito mistério nisso, não tem muita mágica. Realmente, eu acho que passa por um processo de autoconhecimento, acima de tudo, né, de se olhar e entender o quanto eu quero entrar nesse mercado e nessa economia que não é de muitas certezas, né? Se a gente quer passar por uma transformação, de fato tem uma galerinha nova, curiosa, e não é nova de idade, mas é nova no mercado, às vezes, que traz muita provocação, e é por isso que eu acho que quando eu e a minha par, a gente se uniu e trouxe essas provocações, era muito daquele propósito do que eu quero fazer com a minha carreira. Então, se um líder tem pessoas assim no time, ou quer encontrar essas pessoas, né, no time porque elas existem, elas estão lá e talvez só falta abrir o espaço para que elas sejam ouvidas, para que crie oportunidade, líder,
marca um tempinho na tua agenda, faz aquele momento de escuta com o time, marca de ir para fora, né? Agora que a pandemia tem passado um pouco para a gente poder ir para o mercado, vai participar de vários eventos, ouça outras pessoas. Eu acho que quanto mais a gente aumenta nosso repertório, não é à toa que essa diversidade traz uma riqueza no nosso dia a dia. Então, acho que continuar sendo curioso como uma criança, né, é super importante. Então, seja curioso, aprenda e reaprenda e principalmente escute o seu time, porque tem muita riqueza de pessoas que estão vivendo a dor, a problemática, e que talvez já tenham uma solução, mas precisa de um espaço para colocar isso em prática. Acho que foi um pouco do que a gente conseguiu na garagem, de cutucar tanto. A nossa resiliência fez com que a gente pudesse ser ouvida e ter esse espaço hoje que vem cada vez mais aberto e crescendo e com mais visibilidade internamente. Muito legal, Ale. E a gente sempre encerra com uma pergunta que é: qual que é teu sonho para os próximos anos? O que você está buscando para os próximos anos, olhando para tudo que vocês já construíram até aqui? Olha, eu acho que um deles a gente já vem conquistando um pouquinho, mas né, pode ser muito mais e maior e legal, que é, dentro da Unilever Global, ser de fato reconhecida como um hub de inovação que transformou a companhia, né? Que transformou a cultura Brasil e que acelerou os negócios ou que criou novos negócios. Eu acho que a gente já faz benchmark com outras localidades, outras regiões da Unilever, mas essa premiação eu acho que seria algo emblemático para nós e premiaria muito essa jornada de resiliência, de teste, de construção, né, e de soma com todos os colaboradores, né. Tem outra meta também, que é construir projetos nesse horizonte 3, né, da disrupção, que eu acho que é bem difícil para uma indústria de bens de consumo, mas não é impossível. A questão aqui é que a gente pode, de fato, pilotar muita coisa e que às vezes acaba morrendo por falta de incentivo, por falta de credibilidade, de crença, né, do mercado, inclusive. Então, acho que, apesar de existirem vários projetos nesse sentido, o que a gente quer é aquele que seja efetivo, que não é uma vitrine, um marketing, né, mas que seja efetivo, que de fato a gente seja reconhecido e que de alguma forma, quem sabe isso vira, né, um spin-off da Unilever e possa de alguma forma favorecer o mercado também nisso. E eu acho que quando a gente pensa na cadeia toda que a Unilever se relaciona, né, com consumidor, com varejo, com logística, eu acho que aqui seria incrível também que a gente pudesse ser muito protagonista para fazer mais coisas que possam mudar essa cadeia, né? Que possa favorecer o varejista, que possa favorecer o consumidor, que traga esse benefício, né? Essa comodidade de achar nossos produtos em qualquer momento da sua jornada, né? No digital, no online, mas que seja muito fluido e orgânico para que a gente possa levar esse conteúdo e esse produto para esse consumidor. Acho que são algumas das metas, resumidamente, aqui, mas que não são finitas, a gente sempre muda no meio do caminho. Você está traduzindo um dos principais lemas do Vale do Silício, que é Start Small, Dream Big, Scale Fast, né? Você está vivendo isso na prática. Inclusive, um parabéns aqui em público, Ale, porque o que você faz na Unilever, a forma que você conduz, como que você mobilizou as pessoas, todo o time, naturalmente, né, que faz parte dessa transformação, desse movimento. Acho que a palavra movimento é uma boa palavra para resumir tudo que vocês estão fazendo, porque é uma empresa gigantesca, com uma agenda muito clara global, que as regionais, naturalmente os países, eles têm autonomia e se conectam muito com a agenda global, e vocês estão criando um movimento realmente que começou no Brasil e certamente ele vai, já está acontecendo, né, Lê? Servir de benchmarking para outras regiões também. Então, parabéns, muitíssimo obrigado por compartilhar muitos aprendizados aqui. Eu tenho certeza que quem acompanhou, quem leu, quem acessou, quem ouviu esse conteúdo, certamente aprendeu. Então, Ale, muito obrigado. Obrigada, LG, obrigada, Milena, por esse bate-papo. Espero poder ter contribuído um pouco aí para essa comunidade de tanta gente também incansável nessa transformação e inovação. Com certeza, Ale. Muito obrigada por toda a participação. Contribuiu muito. Gostou, Milena? Eu amei, como sempre, né? Ainda mais ouvir um case da Unilever, que é uma empresa tão relevante aqui. É muito bom, faz parte das nossas vidas. Muito bom. Então é isso, galera. Mais um episódio da nossa websérie Open Innovation Hubs Lab de Inovação. Não é fácil, mas é possível. Bora fazer acontecer.
buscar resultados. Isso que é importante, entregar resultados. Valeu, até o próximo.